Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar aqui o discurso do senador Telmário Mota e, principalmente agora, no final, em que ele faz um chamado à responsabilidade do ex-ministro Aires Brito. Concordo plenamente. Eu acho que no momento que nós estamos vivendo de discussões acaloradas, no momento que nós precisamos de equilíbrio, não pode um ex-ministro da referência do senhor Aires Brito ter uma fala que não seja condizente com a legalidade, com a defesa das nossas instituições e da Constituição. Eu queria, senhor presidente, usar a tribuna hoje dessa casa para tentar fazer uma reflexão sobre o momento que vivemos, sobre a situação econômica do Brasil e sobre o momento político pelo qual nós passamos. O Senado Federal, e não posso deixar de mencionar a Câmara dos Deputados, tem sempre de contribuir para o entendimento do que se passa em nossa sociedade. Mais do que isso, as duas casas do Congresso Nacional não podem faltar com responsabilidade nos momentos mais importantes da nossa história. Nesse sentido, tentarei fazer uma avaliação como contribuição para o debate e, mesmo sem querer ser muito pretensiosa, apontar rumos para a superação dessas dificuldades na área econômica e de tensões na área política, com humildade, compromisso e com responsabilidade. Quero começar olhando para o quadro econômico. Eu respeito as opiniões divergentes, mas, avaliando o que acontece com a economia mundial desde 2007, considero que o governo brasileiro, com Lula e depois com a presidenta Dilma, senhor presidente, teve muito mais acertos do que erros. Lembremos que em junho de 2007 estourou a chamada bolha imobiliária nos Estados Unidos. O sistema de financiamentos e refinanciamentos de imóveis, com um mecanismo chamado como subprime, revelou-se uma verdadeira corrente sem sustentação real na economia, o que provocou a quebra de importantes instituições especializadas em crédito imobiliário e arrastou a economia americana para a quebradeira. O Brasil atravessou com relativa tranquilidade o período de junho de 2007 a setembro de 2008, quando quebrou o banco Lehman Brothers. Naquele momento, nossa economia foi fortemente afetada. O sistema financeiro travou completamente. O crédito despencou de um dia para o outro, pegando desprevenidas as empresas do setor produtivo que dependiam da irrigação do crédito para tocarem suas atividades, gerarem empregos e riquezas. Entre outubro de 2008 e janeiro de 2009, mais de 1 milhão de trabalhadores brasileiros foram demitidos. Fábricas tiveram suas linhas de produção paralisadas por falta de recursos para continuar trabalhando. O que salvou a nossa economia, evitando que fôssemos tragados pela crise, então já de nível mundial, foi a pronta ação do governo federal, sob a liderança de Lula. O governo acionou os bancos públicos e providenciou a retomada do crédito para as empresas. Em termos orçamentários, o governo Lula inovou no enfrentamento à crise. Em vez de cortar os gastos e paralisar os programas e políticas públicas, o governo os manteve e ainda criou Minha Casa Minha Vida, hoje tão reconhecido. Portanto, não entramos naquele furacão de demissões que o mundo presenciou. Em vez de aumentar tributos, como sempre se fez, o governo baixou vários deles, usando essa redução como política pública para estimular a economia, fazer baixar os preços e impulsionar o consumo. O resultado foi que, em 2009, tivemos crescimento econômico e geração de mais de 1 milhão de novos empregos. E, em 2010, crescemos 7,5%. São essas políticas que estão sendo questionadas agora, senhor presidente. Os analistas de fato consumado dizem que esse enfrentamento, que evitou uma grande crise no Brasil, vai nos levar a uma situação insustentável. Será? Nesse ponto, eu quero lembrar das consequências da crise iniciada nos Estados Unidos e espalhada depois por todo o mundo. 8 anos depois, a economia americana ainda luta para sair da crise. Está saindo agora. A Europa, arrastada pelo furacão, ainda vive dias muito difíceis, com vários países convivendo com a recessão econômica e desemprego, como a Itália, a Espanha, a Irlanda, Portugal, a Grécia.
As economias mais fortes, como a Alemanha e a Grã-Bretanha, conseguem manter-se em melhor situação, mas ainda assim convivem com baixos índices de crescimento e dificuldades para o emprego. Com a generalização da crise, aumentou muito o protecionismo e o comércio mundial foi reduzido, com grandes impactos sobre as economias nacionais. Até a China, que na prática é o maior motor da economia mundial, sentiu os efeitos e teve seu crescimento refreado de cerca de 10%, para a casa de 7,5%. E isso tem impacto sobre a economia brasileira, é lógico. É importante nós colocarmos esses dados, porque a maioria dos nossos analistas, dos nossos economistas, fazem análise do Brasil para o Brasil. Não contextualizam, não colocam o país no cenário global. Não é possível não sofrer efeitos de uma crise econômica como nós estamos vivendo no mundo. Não é possível isolar o Brasil disso. O que nós queremos mostrar aqui é que, com todas essas dificuldades da economia mundial, uma das mais terríveis crises que nós tivemos nos últimos anos, aliás, dizem que é mais terrível que de 1929, a que iniciou em 2007 e 2008, com a quebra do sistema de financiamento habitacional nos Estados Unidos. Como que a gente vai querer que o Brasil não sofra esses efeitos? Então, o que nós estamos tentando dizer é que o Brasil conseguiu enfrentar, com as suas políticas internas, uma ação mais perversa dessa crise enorme na economia mundial. Durante o primeiro mandato da presidenta Dilma, o governo centrou seus esforços em minimizar os efeitos da crise aqui no Brasil. Nós enfrentamos verdadeiro tsunami de dólares no mercado mundial, fruto das políticas de vários países, especialmente a Europa e os Estados Unidos, que buscavam diminuir os efeitos negativos e reanimar as suas economias e utilizavam o câmbio para isso. É óbvio que nós tivemos impacto. Nós somos um grande exportador de commodities. É impossível, quando o câmbio dessas economias sofre alteração, nós não termos aqui no Brasil a sua interferência. Se olharmos em perspectiva, não há como reconhecer que conseguimos evitar uma enorme crise econômica e social no nosso país. Não conseguimos manter o crescimento, é certo, mas estancamos o desemprego. É sempre bom lembrar do que aconteceu na Espanha, com desemprego de 20%, inclusive com a sua juventude chegou a 40%, ou na Itália com 24%, ou em outros países da Europa, e com desemprego proporcionalmente muito maior entre os jovens, em alguns casos atingindo, como a Grécia, 54%. Aqui nós conseguimos proteger o emprego e a renda. Criamos um colchão de proteção social. O nosso salário mínimo tem poder de compra. Nós temos programas sociais que não deixaram as pessoas cair na miséria, cair na extrema pobreza, como é o caso do Bolsa Família. É claro que todo esse esforço nos cobra hoje uma fatura muito grande. A crise mundial se mantém. Os efeitos dela se fazem sentir no Brasil e o governo esgotou as suas possibilidades para ajudar as empresas e gerar empregos. Tivemos em 2014 um grande déficit orçamentário, com consequências que ainda nos afetam. É possível que o governo tenha cometido erros em seus esforços para tentar combater a crise, mas me parece muito mais fácil falar isso hoje, porque no momento da crise, o que a sociedade mais cobra é a ação governamental para evitar o pior. Fui ministra-chefe da Casa Civil e lembro de senadores e deputados que iam falar com a presidenta para que medidas fossem tomadas para evitar a crise. A crise da seca, por exemplo, no Nordeste, evitar a migração das pessoas para o Sul e Sudeste, fazer com que nós tivéssemos programas para que as pessoas permanecessem lá sem passar fome, sem passar dificuldades. Foram milhões gastos nesse programa, mas nós não iríamos fazer? Iríamos deixar as pessoas morrer? Iríamos cortar o Bolsa Família ou cortar a bolsa que nós demos para a situação da seca? Claro que não. A função de um governo é proteger sua gente, é proteger a vida, é proteger a melhor forma para as pessoas viverem. É isso que a presidenta fez. Por isso que eu disse aqui no início dos meus discursos que, embora tenham ocorrido erros, os acertos foram muito maiores se nós olharmos os efeitos e as consequências da crise no nosso país em comparação com outros países. É inegável que nós temos dificuldades econômicas e fiscais. É inegável. Eu reconheço isso, embora não concorde de maneira alguma com o catastrofismo
que vejo estampados nos jornais, como se enfrentássemos o pior momento da nossa economia. Alguns até dizem isso, um claro exagero. Considero que o que agrava as dificuldades que enfrentamos é a política. Tivemos uma campanha eleitoral difícil, dura. Senadora Gleice, quando for oportuno para Vossa Excelência, eu gostaria de fazer uma parte ao vosso discurso. Por favor, senador, lhe concedo a palavra. Senadora Gleice, em 2010, quando o Brasil, na expressão popular, estava bombando, eu sempre, nos meios econômicos, em que eu convivo, e até no exterior, entre brasileiros, lógico, eu dizia, o Brasil não está tão bem como estão pensando, porque ele precisa de alguns ajustes, precisa se preparar para algumas dificuldades que eventualmente possam vir no futuro. Da mesma forma, eu estou defendendo agora. O Brasil não tá tão ruim como estão dizendo. Em todas as crises econômicas que nós tivemos, desde a redemocratização do país, em todas elas, presidente, nós tivemos também uma crise cambial, que é uma crise que o país não tem controle sobre ela. E agora nós não estamos tendo crise cambial. Nós estamos com a reserva aí de 374 bilhões de dólares, o que é uma garantia, uma das garantias, uma das âncoras para o Brasil atravessar essas dificuldades. E quando me falam sobre a questão política, eu gosto sempre de comentar que nós tivemos agora uma crise diferenciada, porque foi uma conciliação da crise política com a crise econômica. Então, nós temos, principalmente, o Senado Federal, o senador Álvaro Dias, a senadora Vanessa, e eu conversava com o senador Eunício Oliveira nesse recesso, o Senado não tem que ser o poder moderador da República em relação ao poder legislativo, ele tem essa obrigação. Nós somos eleitos para ser a casa revisora e o poder moderador. Tanto é que a idade mínima para ser senador, para ser candidato a senador, é de 35 anos. E eu ainda acho pouco, porque eu cheguei aqui a primeira vez com 42 anos, e eu achei que eu ainda estava jovem para essa casa. Porque aqui é a casa dos ex-governadores, de parlamentares que já foram deputados federais várias vezes, são pessoas experientes, que têm história política nesse país, e, portanto, nós não podemos e não devemos seguir a mesma forma de funcionamento da Câmara dos Deputados. Nós temos que ser diferente, porque se assim não fosse, não haveria necessidade de um sistema multicameral. Só precisava ter um Congresso único, né? Nós somos o Senado para que possamos desempenhar essa nossa obrigação. O mandato do senador é de 8 anos, o dobro do mandato do deputado, exatamente porque foi criada essa fórmula jurídica e legal para que o senador, nos momentos de dificuldades, pudesse tomar decisões que não tivesse uma visão imediata do voto, imediata da questão eleitoral. Ele tinha que tomar e tem a obrigação de tomar decisões que são importantes para o país. Muitas vezes, aparentemente, elas não são boas naquele momento, elas não são populares, elas não são reconhecidas, mas nós temos a obrigação e temos que ter o amadurecimento de agir aqui de tal forma que possamos contribuir para que essa crise política seja resolvida com a ajuda e a determinação dos senadores e do Senado Federal, senhor presidente.
Não podemos aqui, de maneira nenhuma, seja com pressão ou sem pressão, não podemos aqui votar essas questões que vão agravar a crise econômica do nosso país. Se agrava a crise econômica, nós estamos contribuindo para agravar a crise política do país. E como eu tenho um histórico de legalidade, sempre fui legalista, minha família sempre foi legalista, sempre preservou essa característica, eu entendo que nós temos que resolver essa questão política em torno de uma presidenta que foi eleita pelo voto popular. Achando bom ou não, nós temos que ter o nosso plano A, o plano A do Brasil, da política nacional, tem que ser, o plano A tem que ser com a presidenta que foi eleita pelos brasileiros. E, portanto, aqui mais uma vez, aqueles apelos que eu tenho feito individualmente aos meus colegas, faço de público agora. Nós temos que fazer com que o Senado cumpra a sua obrigação, o seu papel constitucional, que é de ser a casa revisora e o poder moderador desse país. Muito obrigado, senador. Agradeço, senador Raimundo Lira, pelas suas palavras e pela sua colocação, porque é isso mesmo. Nós temos que trazer a mediação, a responsabilidade e o equilíbrio para um momento como esse. Não dá para jogar fogo, ou gasolina na fogueira, como se diz. Acho que o Senado da República tem essa responsabilidade. Vossa Excelência falava, e eu lembrava de uma conversa que eu tive com nosso ex-presidente e senador Sarney, em que ele fazia uma figuração do papel da Câmara e do Senado, contando a história, inclusive, da formação do Congresso nos Estados Unidos. Aí ele disse assim, olha, para convencer a formar um sistema unicameral, o exemplo que foi usado foi de uma xícara e de um pires. A xícara é onde cabe o chá fervendo. Isso eram os ingleses falando, o chá fervendo. Então, todo o chá é derramado fervendo na xícara. Muitas vezes você não consegue beber aquele chá quente. Aí o que você faz? O pires pode servir para segurar a xícara e não queimar a mão, mas também para derramar um pouquinho do chá e beber ele mais frio. Então, o papel do Senado é o papel parecido com o do pires. Cabe a nós, receber aqui e tentar realmente esfriar o anseio, a forma de atuação que muitas vezes a Câmara, a Casa dos nossos deputados tem. Concedo uma parte à senadora Vanessa. Agradeço a Vossa Excelência, a senadora Gleisi. Da mesma forma, quero dizer que acabo de chegar agora, venho do Rio de Janeiro, onde participei pela manhã de um evento no TRE com mulheres debatendo as mulheres na política, e há uma mobilização nacional e olhos voltados para essa casa para a próxima quarta. Mas eu vinha voltando do aeroporto ouvindo o pronunciamento primeiro do senador Telmário e agora de Vossa Excelência. E quero me somar a esses pronunciamentos. Vossa Excelência faz um pronunciamento muito didático, que, aliás, é importante e necessário para a população brasileira ter claro como os dados estão sendo manipulados. Eu aqui não vou tomar seu tempo, me inscrevi, em seguida falarei. Mas é preciso que, preciso que todos nós falemos, dialoguemos com a população e que isso seja dito e que seja ouvido. O problema do Brasil não é um problema econômico. O problema econômico está lá na Europa, está lá na Grécia, 25% de desemprego. Lá está o grande problema econômico. Na Ásia, aqui no Brasil, nós enfrentamos a mesma turbulência que os outros países do mundo, mesma queda do preço das commodities. Só que quem sofreu não foi o povo brasileiro. Ou será que a mensagem que eles estão querendo dizer é que tudo bem, a inflação poderia e deveria estar mais baixa? Tudo bem, à custa de 18%, 20% do desemprego, é isso que eles querem dizer? Pois então eles que digam, eu prefiro ficar desse lado, onde o desemprego cresceu um pouco, é verdade, mas está a 6,9%, muito diferente do desemprego de 18%, de 15%, de 20% que tem em outros países do mundo. Então, eu cumprimento Vossa Excelência, sobretudo pela capacidade que tem
de dialogar com a nação brasileira e ajudar a que a nação brasileira entenda que o problema do Brasil é um problema político daqueles que não aceitam até hoje que a presidenta Dilma saiu vitoriosa nas últimas eleições. Parabéns, senadora Gleice. Obrigada, senadora Vanessa. E era exatamente sobre esse tema da política que eu ia começar a falar agora, porque também penso como Vossa Excelência, que o que agrava as dificuldades que enfrentamos é a política. Nós tivemos uma campanha eleitoral difícil, dura, com importantes alternâncias na disposição popular, mostradas pelos institutos de pesquisa. E o resultado foi emocionante, foi apertado. Primeiro, pela presença, de certa forma, até previsível, mas que se concretizou apenas na última hora, do senador Aécio Neves no segundo turno contra a presidenta Dilma. Depois, pela vitória da presidenta Dilma ter sido bem mais apertada do que se vira em eleições anteriores. A partir do resultado eleitoral, nós temos uma radicalização ainda maior na política. O candidato perdedor e seu partido, inconformados, tentaram várias manobras sucessivas para mudar o resultado das urnas. Primeiro, entraram com um pedido de auditoria e recontagem dos votos. Mal-sucedidos, tentaram reabrir a verificação das contas de campanha da Dilma, cobrando que o TSE cassasse o registro da candidata depois de empossada. Isso com o agravante de que as contas do Aécio não apresentam, na sua essência, diferença alguma daquelas da campanha vitoriosa de Dilma. Com o fracasso previsível dessa segunda tentativa, resolveram os perdedores de 2014 investir no julgamento das contas do governo no ano passado pelo TCU, na esperança de que, com isso, conseguiriam abrir um processo de responsabilidade e de impeachment da presidenta eleita empossada. Aqui, não posso deixar de comentar o oportunismo com que essa discussão tem acontecido. Oportunismo. O Tribunal de Contas da União nunca se preocupou seriamente com essas questões, senhor presidente, como as apontadas, as apelidadas de pedaladas. Nunca se preocupou. Está demonstrado que essa é uma prática normal de outros governos. Aliás, foi demonstrado aqui na Comissão de Assuntos Econômicos, na Comissão Mista de Orçamento, em pareceres da Advocacia Geral da União, do próprio Ministério de Planejamento e de vários economistas que analisaram as peças orçamentárias e a execução financeira. Os ministros do Tribunal de Contas sabem disso, porque já deram parecer e veredito em outras contas que tinham as mesmas situações ditas pedaladas. Mas parece que nós temos vários deles engajados no esforço por inviabilizar o mandato da presidenta escolhida pelo voto popular. Curiosamente, são os ministros políticos os mais engajados nisso. Os ministros eleitos por esta casa, representante da Câmara e do Senado, que já tiveram mandato parlamentares. Eles constituem a maioria naquele colegiado. Não tenho nada contra os políticos. Aliás, eu faço sempre uma reflexão se o Tribunal de Contas teria que ter, sim, representantes políticos entre os seus ministros. Mas essa é uma outra discussão. Não tenho nada contra. Eu só peço favor a esses senhores que foram políticos, que já usaram tribuna e que se manifestam politicamente, que parem de dizer que as suas razões são técnicas. Porque, além disso não ser verdadeiro, é feio. É muito feio. Tem outro fator que eu quero lembrar aqui. A presidenta da República não pode ser processada por atos que não tenham sido cometidos durante seu mandato. Está na Constituição, na letra da lei maior. Ministros do STF já se manifestaram nesse sentido também. Ou seja, a regra inviabiliza a tentativa de afastamento da presidenta com base na polêmica tese das pedaladas. Mas continuamos a ouvir essa história incessantemente. E o que eu achei mais espantoso foi ouvir na semana passada lideranças do PSDB declarando que não desejam promover o impeachment de Dilma. O que querem mesmo é a realização de novas eleições. Ótimo! Então o que querem esses líderes é seguir o que está estabelecido na Constituição, correto? Não, errado. Querem novas eleições agora, antes de 2018. Difícil entender como se daria isso, porque não explicaram. Temos uma presidenta eleita, empossada e no exercício do mandato.
Nossos líderes tucanos não querem um impeachment, mas querem novas eleições. De preferência, eleições que eles vençam, claro, porque se perderem, poderemos ter que ouvir novamente todas as desculpas que estamos ouvindo desde o resultado das urnas que decepcionou tanto o PSDB. Nesse ponto, eu quero me manifestar sobre uma coisa óbvia. A oposição, normalmente formada por quem foi derrotado nas eleições, não tem qualquer obrigação de apoiar o governo. Não tem qualquer obrigação. Pelo contrário, o que se espera é que a oposição se posicione contra os programas de governo e defenda seus próprios programas, como alternativa aos da situação. Mas o problema político se agrava pelo verdadeiro desmanche por que passa a chamada base governista. Desde a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados, com a disputa acirrada nos debates, embora o candidato Eduardo Cunha tenha vencido com folga numérica de votos, a base do governo está desorganizada e mesmo sublevada contra o Executivo. Não há como negar isso. Com certeza temos vários motivos para esse desentendimento. Disputa por espaços no governo, disputa pela agenda de votações, falta de diálogo entre as forças políticas, ressentimentos com a Operação Lava Jato e outros. Mas quero chamar a atenção para uma coisa também óbvia. Essas disputas dentro da base podem ser consideradas normal. O que não é normal é o que está acontecendo e é o verdadeiro esforço concentrado para votar uma pauta que não apenas é contra o governo, contra a Dilma, contra o PT, mas é contra o país. Para os meus pares que reclamam da dificuldade de diálogo do governo, da precariedade da articulação política, da demora na tomada das decisões, quero dizer que concordo com boa parte dessas críticas. O que não defendo e não endosso é essa utilização do poder de legislar para aprovar medidas que vão impactar nas contas deste e dos próximos governos. Não vejo como se pode justificar tudo isso. Já ouvi colegas comentando que essas votações destinam-se a mostrar ao governo a insatisfação do Congresso, tem como objetivo constranger a presidenta Dilma e obrigá-la a vetar os projetos e se desgastar ainda mais. Ou seja, nós vamos botar fogo no circo e quem puder que apague. Sem contar que as emendas à Constituição que estão sendo votadas nesse Congresso não podem ser objeto de veto por parte da presidenta. Então, nem isso ela vai poder fazer. Acho lamentável a tranquilidade com que se coloca na pauta e se aprova projetos cujo impacto orçamentário sequer é calculado. Tivemos em votações importantes como o fim do fator previdenciário, o reajuste para os servidores do Judiciário, o aumento real para as aposentadorias e agora a PEC que promete equiparar salários de advogados, procuradores e delegados com ministros dos tribunais superiores. Sem entrar no mérito do direito dessas categorias, quero entrar na oportunidade, ou falta dela, do momento que nós estamos vivendo. Então, senhoras senadoras, senhores senadores, o que queremos com essas votações? Demonstrar insatisfação com o governo Dilma, dentro da base governista? Evidenciar a combatividade da nossa oposição contra o governo? Esses sentimentos justificam explodirmos as contas governamentais federais e também a dos estados? Sim, porque isso implica e impacta nas contas estaduais. Disputas políticas podem justificar decisões que, evidentemente, vão prejudicar a capacidade fiscal dos entes federados por muitos anos? Acho que não. Aqui quero frisar uma coisa importante. Essas matérias foram votadas por partidos governistas, inclusive o Partido dos Trabalhadores, da qual eu faço parte e lamento a posição, e por partidos de oposição. Vejam que o PSDB votou pelo fim do fator previdenciário, instituído pelo PSDB. E essa PEC da equiparação foi aprovada quase por unanimidade. Mas quanto custa isso para o contribuinte? Qual é o impacto orçamentário dessa bondade? Eu duvido que isso tenha sido calculado. Vou concluir, senhor presidente. Quero registrar que, se é possível juntar a favor dos mesmos projetos o PT, o PMDB e o PSDB, se é possível que governistas e oposicionistas dialoguem e resolvam votar juntos nesta casa, como estamos vendo, então que seja para aprovar reformas capazes de melhorar nossa economia, projetos que tenham o poder de melhorar a vida da nossa população, especialmente a parcela
aquela mais pobre, menos privilegiada, que não tem como fazer lobby nessa casa. E não se unir para votar pautas bombas, tentando constranger a presidenta, e, na realidade, afeta o povo brasileiro e afeta o Brasil. O momento é de dificuldades. O governo precisa acertar sua situação fiscal. Nossa economia não passa por um momento favorável. Precisamos criar condições para a retomada do crescimento e para a geração de emprego. E há muito que o Congresso Nacional pode fazer como partícipe da construção de saídas para o nosso país. É preciso restabelecer condições para apoiar estados e municípios que também enfrentam dificuldades. Porque o que estamos vendo hoje pode acabar se tornando uma união contra os interesses maiores do país. Ter a maioria do Congresso votando projetos de aumento de despesas sem receita correspondente não ajuda o Brasil e não dignifica a nossa função. Não estamos numa crise econômica estrutural, estamos numa situação de dificuldade econômica. Agora, se continuarmos nos comportando como estamos vendo se comportar o conjunto da Câmara e do Senado, do Congresso Nacional, aí nós vamos entrar numa crise estruturante. Tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados podem fazer muito mais e melhor do que isso para o Brasil. Esse é o nosso papel como representantes desse povo que nos elegeu, que confiou em nós. É isso o que a população espera de nós. Nosso dever e nossa responsabilidade é buscar caminhos construtivos que nos levem a bons resultados, para que o país possa continuar avançando com segurança, diálogo, esforço e seriedade. Esse é o papel da política: construir soluções para os impasses, estabelecer pontes para que o país possa avançar. É isso que se espera de nós. Muito obrigada, senhor presidente.